Bom dia, estamos aqui para louvar, engrandecer ao nosso Deus, elevar nossa alma ao Senhor, dizer a Ele que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, declarar ao nosso Deus que a nossa vida é um devocional ao Senhor. Eis-nos aqui. Mais um dia, mais um momento, colocando em nossas vidas, dia após dia, a certeza de que estamos avançando, que estamos sendo preparados, fortalecidos, ouvindo, buscando ouvir no dia a dia a voz do Senhor. Continuando a nossa jornada, 3,16, nós vamos hoje refletir em Jó. E Jó diz assim, Jó 3,16. O capítulo de Jó é o lamento dele, o discurso dele, depois que lhe sobrevêm muitas dores. E no 3,16 Jó fala assim: por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Acredito que todos os seres da Terra, se não sentiram algo semelhante, em algum momento irão sentir, viver uma situação, um momento da sua trajetória em que vão dizer algo semelhante ao que Jó disse. Sentir tanta dor, que era mais fácil ter sido morto. Era mais fácil não ter nascido, ou ter sido abortado, não ter vivido tantas experiências. Bom dia, Nélia, bem-vinda. Bom dia, Jo, bem-vinda. Bom dia, Ellen e Simar, bem-vindos. Bom, nós estamos falando de Jó 3,16, que diz assim: por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Essa fala de Jó, ela está inserida em um lamento seu, quando ele recebe as notícias de tantas dores que lhe sobrevieram de repente. E era demais para ele suportar, e aí ele fala isso. Ele diz que era melhor ter sido uma criança abortada. Não sei se você já sentiu, já viveu algum tipo de experiência em que você dissesse isso, olhasse para a sua trajetória de vida, algum momento de tamanha dor em que você dissesse: teria sido melhor eu ter sido abortado. Todas as experiências nossas deveriam ser experiências que fosse mais uma, para a nossa conta. Olá, Laurinelli, irmão Walter, como diz aquela canção famosa, do Roberto Carlos: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Deveria ser assim a nossa jornada. Mas existem momentos em que a dor, a aflição é tão grande que é como se zerasse tudo que a gente já viveu e nada mais daquilo que foi vivido importava. Jó estava nesse momento de grande dor, de grande sofrimento, e sai da sua boca essas palavras. Ao pensar sobre isso, eu fiquei meditando que aqui ainda havia no coração de Jó, e isso é natural em todos os seres humanos, aquele pensamento do merecimento, de que ele merecia, o que ele tinha vivido, o que ele tinha construído até aquele instante. E por que, então, se ele merecia tudo aquilo que ele tinha, por que ele havia perdido todas essas coisas? Esses questionamentos com certeza passaram no coração de Jó
a ponto dele dizer que ele preferia ter sido abortado, não ter sido gerado, não estar vivo, nem ter crescido, nem ter tido nenhuma experiência do que ele teve, né? Não ter tido os 10 filhos, teria sido melhor. É isso que ele fala. Fugir de sofrimento é sempre uma característica bem humana. Nós não desejamos enfrentar momentos de dores, momentos de aflição. Nosso primeira atitude é esconder, né? Quando Adão e Eva pecaram, foi isso que eles fizeram. Eles não quiseram esse sofrimento de serem confrontados por Deus e eles se esconderam. Então, é algo que já vem lá de trás. Mas Jesus, ele foi ao contrário disso, né? Ele passou por uma experiência de dificuldade, de questionar o sofrimento. Ele passou por essa experiência, mas ele não quis voltar para trás. Ele não anulou toda a sua vida, a sua história até ali. Apesar de ter pedido ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Lá em Hebreus 2, 10 e Hebreus 5, 7, 9, nós vamos ver o autor falando um pouquinho mais sobre isso. Ele diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. É muito estranho pensar que Jesus precisou ser aperfeiçoado, precisou ser tornado perfeito por meio do sofrimento, né? E lá no 5 também ele diz assim, 5:7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas nós fomos chamados para sermos filhos, né, iguais a Jesus, né, forjados como Jesus. Então faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, do nos tornarmos filhos e aprendermos a obedecer, o enfrentar os sofrimentos que o Senhor permite chegar até nós. Foi através desse sofrimento, apesar de Jó nunca saber o porquê que ele tinha passado por tudo aquilo, nós sabemos, mas Jó não ficou sabendo, pelo menos aqui na terra, né? Ele não ficou sabendo o que acontecia. Foi através desse momento de sofrimento que ele pôde também falar lá adiante, que antes conhecia Deus de ouvir falar. E olha que ele era um homem justo, olha que ele fazia ofertas aos seus filhos antes mesmo que eles pudessem pecar, porque se eles pecassem já estava coberta a oferta. Olha que havia alguma fé no coração de Jó, mas ele disse que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. E ao atravessar aquele vale de dor, de sofrimento, ele pôde conhecer Deus, de com ele andar. O que veio ao meu coração nessa manhã, Laurinelli colocou aí, né? Principalmente para as mulheres, né? Um feliz dia, parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. As mulheres, nesse tempo, sempre foram, na verdade, mas nesse tempo tem sido alvo, né? De tanta violência, de tanto sofrimento. Não é que a gente vai valorizar o sofrimento, entendam isso. E também nós devemos lutar, né, contra esse tipo de prisão, de aprisionamento, que muitas vezes nós como mulheres somos colocadas.
mas também precisamos entender qual é a dor, né, que nós precisamos passar, que nós iremos vivenciar para que possamos conhecer o nosso Pai, o nosso amado Pai, mais de perto, conhecer com Ele andar. A palavra fala que o Senhor, o poder de Deus, é aperfeiçoado em nós pelas nossas fraquezas, pelos momentos em que somos fracos. Aí é que somos fortes, porque o Senhor nos aperfeiçoa, né? Então, que Deus nos abençoe, que Ele clareie para nós, né? Que Ele nem sempre vai dar as respostas do porquê, mas que Ele nos ajude a enfrentar esses momentos em que pensamos que teria sido melhor não existirmos para enfrentar essa tamanha dor, tamanha luta. Então, que Ele nos abençoe, né? Também vamos orar pelas mulheres. Estamos vivendo um tempo que tem a ver com o profético, sabe? Eu entendo isso. A gente tem ouvido cada vez mais, talvez já existisse tantos ataques, tantas mulheres sofrendo opressão, sendo mortas por seus companheiros, mas nesses últimos dias nós temos ouvido muito mais. E eu entendo que isso tem a ver com aquilo que foi profetizado lá em Eva, né? De que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, porque tem uma promessa de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Os últimos dias, né, estão chegando e é óbvio que essa promessa foi cumprida fielmente, né, na íntegra, né? Foi consumada em Jesus, sim, mas fica guardada a devida proporção, fica isso para cada um de nós, né? De nós pode sair aquele que vai pisar a cabeça da serpente, do nosso ventre, através da nossa postura, de como criamos os nossos filhos, da nossa entrega ao Senhor. Pode vir aquele que vai pisar também, né? Que vai dizer, não, eu creio em Jesus, eu quero viver aquilo que Jesus projetou para mim, eu quero ser alguém que eu ama, né? E decidir por Jesus e ser também um dos que vão pisar essa cabeça. Então, eu entendo que nesses últimos dias muitos ataques virão, né, para nós, mulheres, justamente por conta dessa inimizade que não acabou, né, não acabou. E aprovações de aborto, mulheres achando que isso é legal, né, que isso é bom, enfim. Então, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos ajude e nos faça entender quando o caminho do sofrimento é um caminho necessário para que sejamos aperfeiçoados nele. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia. Esse é o dia que o Senhor já fez. Senhor, nesse dia aqui na Terra, de maneira internacional, nós celebramos o Dia Internacional, né, da Mulher. Pai, nesse momento, nessa manhã do dia 8 de março, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor olhe e veja todas as mulheres que têm enfrentado violência, ó Deus, injustiça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos por essas mulheres, Senhor, que o Senhor seja o socorro delas, que elas encontrem em Ti, Senhor, o abrigo seguro para onde podem correr, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, sê mesmo esse socorro, dói os nossos corações, saber notícias de mulheres que foram mortas, violentadas por aqueles que deveriam dar sua vida por elas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fortalece todas as mulheres que têm se achegado diante de Ti, Senhor. Oh Deus, porque é tocando em Ti que nos tornamos mulheres virtuosas, é recebendo as virtudes que vêm do Senhor, que nós nos tornamos mulheres virtuosas, Senhor. Nos fortalece, nos capacita, Senhor. E a todos nós, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver
aqueles momentos de sofrimento, de provações que o Senhor permite que chegue a nós, Senhor. Nós queremos te conhecer melhor, nós queremos, como Jesus, sermos aperfeiçoados. Jesus foi aperfeiçoado. Como é isso, né, Deus? De que ele precisou ser aperfeiçoado. Mas ele foi, a tua palavra deixou isso registrado, para que nós também pudéssemos viver, andar pelos mesmos caminhos que ele andou e conhecermos a ti como nosso Pai amado. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pela tua proteção, pelo teu cuidado. Ó Deus, que o nosso coração seja sempre grato a ti, Senhor. Ó Deus, e agradecido por cada experiência que o Senhor tem nos permitido viver nessa terra, porque sabemos que cada uma delas nos revela mais e mais do Senhor. É em nome do teu Filho amado que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oi, Clá, bom dia. Estamos encerrando por aqui. Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês, mulheres. Vocês são bênção do Senhor. Parte, né, do seu projeto de redenção. Através de nós é que os seres humanos podem entrar na terra. Só tem esse portal, né? Então que o Senhor nos abençoe e fortaleça cada uma nesse dia. Que seja um dia de reflexão, mas que entendamos que é no Senhor que a nossa força vem. Deus nos abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.